Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Graça e paz no seu coração. Que prazer nós estarmos mais uma vez aqui juntos para nós compartilharmos com vocês a palavra de Deus. Sabe que tem sido para mim um privilégio explicar, explanar, ministrar os estudos bíblicos para você e também, é claro, para a sua família. Por isso, sinta-se à vontade, fique tranquilo. O tema de hoje é o estado do homem na morte. Esse assunto é um assunto bastante curioso. Pegue a sua Bíblia e vamos orar a Deus. Querido Pai, obrigado por nos conceder a vida e com a vida o Senhor também nos dá a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra, de avançarmos um pouco mais na vida espiritual, de crescer a nossa fé de maneira tal que possamos assim nos preparar para a volta de Jesus. Dá-nos a Tua paz, que o Espírito Santo de Deus possa permanecer conosco, nos ajudando não somente a explicar o texto, mas a aplicar o texto e de maneira que o meu amigo possa e a minha amiga possa entender aquilo que vão ouvir nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, uma pergunta. Aonde estão os mortos? Para onde vão as pessoas quando elas morrem? Você tem essa curiosidade de saber? Então me responda o seguinte: aonde estão os que morrem? Eles estão no céu, na terra, no purgatório, no espaço ou estão no inferno? O que você acha? Se caísse lá no Enem, o que você responderia? Outro dia a mulher me falou, respondendo essa pergunta, disse: pastor, eles podem estar em qualquer lugar, menos no espaço, porque se estivesse no espaço, eles seriam astronautas. O que você acha? Concorda com ela? A palavra de Deus, ela vai nos orientar e nos nortear sobre esse assunto tão importante da palavra de Deus. Em primeiro lugar, antes de respondermos, de irmos a fundo a esse assunto, é preciso entender que a morte é consequência de algo. A morte é consequência de algo. Veja o que diz o primeiro texto, Romanos capítulo 5, versículo 12. Veja o que diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, exatamente, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é, sem dúvida nenhuma, uma consequência do pecado. Então, os homens pecaram, por isso, hoje, a morte faz parte dos seres humanos. Que fique claro, a morte não foi algo originado por Deus, ela é uma consequência da desobediência a Deus. Agora, o que os homens fizeram com relação ao pecado que trouxe a morte e outras consequências? Veja o que Isaías fala a respeito dos seres humanos. Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O que eles fizeram para contaminar a terra? Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. A consequência do pecado é porque os homens transgrediram as leis, eles violaram os estatutos de Deus, eles quebraram a aliança. Isso aconteceu com o primeiro homem e com a primeira mulher, que foi Adão e Eva. Então, meu amigo, a morte, infelizmente, é uma consequência do pecado do homem para com Deus, da criatura para com o seu Criador. Ah, meu amigo, veja o texto que vamos ler agora de Gênesis capítulo 3, versículo 19, a morte como uma consequência do pecado de Adão e Eva. No suor do rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, falando sobre a morte, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A consequência do pecado é a morte. E infelizmente, porque Adão e Eva pecou, então o pecado vem se alastrando até chegarmos em nós e, consequentemente, também a morte. Eu gostaria de fazer uma reflexão mais profunda com você acerca desse assunto. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e obedeceram à voz do inimigo de Deus,
Infelizmente, nós já estudamos aqui, eles foram expulsos do jardim, e a maior consequência que o pecado trouxe, não somente para Adão, mas para toda a humanidade, é a morte. Morte, sinônimo de dor, de sofrimento, de separação. E você sabe, né? Quantas pessoas morreram nos últimos dias? Quantas pessoas, infelizmente, tiveram a vida ceifadas? Isso é consequência do maldito pecado. Mas louvado seja Deus, porque nos últimos estudos nós aprendemos que Jesus vai voltar para acabar com a morte. Na verdade, Jesus tem tanto poder que ele vai matar a morte. Já ouviu essa expressão? Matar a morte? É isso mesmo. Jesus tem tanto poder que quando ele voltar, ele vai acabar com a morte. E o Apocalipse diz que a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem dor, nem pranto, porque todas essas coisas serão coisas passadas. É por isso, meu amigo, que hoje, todos nós, um dia, passaremos pela morte. Alguns não, estarão vivos quando Jesus voltar, mas é como a volta de Jesus. Nós não sabemos quando ele vai voltar, não sabemos quando a porta da graça vai se fechar e também nós não sabemos quando nós vamos morrer. Por isso temos que estar preparados para a volta de Jesus e também para a morte. Morreu com Cristo, ressuscitará na primeira ressurreição. Morreu sem Cristo, ressuscitará na terceira vinda de Jesus a essa terra. Veja o que diz o Salmo 90, verso 10. Aqui nós temos uma informação importante com relação aos nossos dias. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Infelizmente, hoje, os nossos dias foram abreviados. Quem está com 70 anos, louve a Deus. Quem está com 80 anos, dê glória a Deus. Mas, infelizmente, você sabe, né? A velhice é sinônimo de cansaço. É ou não é? É sinônimo de dor. Sabe o que é isso, meu amigo? Infelizmente, é consequência do pecado. Agora, para nós analisarmos esse assunto da morte ou para onde vão os que morrem, é preciso você saber de onde você veio. Se você não sabe de onde veio, você não sabe onde está e nem sabe para onde vai. Então esse assunto não é um assunto difícil de se entender, mas é preciso partir do princípio. De onde você veio? Será que você veio da evolução? Você veio do macaco, como diz o evolucionismo? E aí? É como diz a história ou é como diz a palavra de Deus? Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Louvado seja Deus por isso. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, então ele passou a ser uma alma vivente e não uma alma morrente. Ou seja, não tem alma vagando por aí, não existe. A alma só existe quando tem a combinação de dois elementos, o pó da terra e o sopro de Deus, o fôlego de Deus, o Espírito de Deus no ser humano. Então o homem passa a ser uma alma vivente. Adão foi formado do pó. Deus fez Adão com as suas próprias mãos. Que maravilha, você não diz amém por isso? Nós viemos das mãos de Deus. Mas Adão era um boneco grande, de 4 metros, e não tinha vida. Então Deus se abaixou ainda mais, ficou mais perto de Adão. O que significa isso? Significa que Deus está perto das suas criaturas, e as criaturas inteligentes de Deus devem estar perto do seu Criador. Então soprou nas narinas o fôlego de vida, e Adão, ele passou a ser uma alma vivente. Então nós temos uma alma vivente com a combinação de pó e o fôlego, igual à alma vivente. Quando a pessoa morre, isso se desfaz. Veja o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito, que é o mesmo fôlego de vida, volta a Deus que o deu. Vamos recapitular.
De onde você veio? Você veio do pó da terra, mas o fôlego de vida igual uma alma vivente. Formou-se a Maria, o João, o Pedro, Adão, a Eva, o pastor Belciclei, a Maria, a Joana. Agora, quando a pessoa morre, o que acontece? Se desfaz. Monta para se fazer uma alma vivente, se desfaz na hora que morre. Então, a matéria, que é o pó, volta para a terra, e o fôlego de vida, que é o espírito que Deus colocou no homem, volta para Deus que o deu. Entendeu, sim ou não? Agora, veja só. Quando as pessoas morrem, se desfaz. E quando morre, será que os mortos, eles sabem de alguma coisa? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem, escute bem, não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória, essa informação é importante, a sua memória jaz no esquecimento. No esquecimento. Veja o que diz agora, são sentimentos de que você vai ler. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Meu amigo, olha que informação importante do livro de Eclesiastes. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então esse negócio de que as pessoas estão falando por aí, quando a pessoa morre, fica vagando, o espírito vem, puxa o pé. Já ouviu essas conversas? Sim ou não? Sabe que quando eu não conhecia essa verdade da palavra de Deus, eu tinha meio receio dos que morriam. Lá na cidade onde eu morava, diziam que se você não fosse lá ver o morto, ele podia aparecer para você. Olha, é um negócio assustador. E para acabar com o medo do morto, diziam que você tinha que ir lá no funeral e beijar no pé do morto. Você já imaginou isso? Se eu tinha medo até de ver, quanto mais de beijar no pé do morto. Mas depois que eu descobri a palavra de Deus, sabe de quem eu tenho medo? Sabe de quem eu tenho receio? Não são dos mortos, mas são dos vivos. Porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas aqui no texto de Eclesiastes 9, nós temos uma informação importante. Diz a palavra de Deus, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso significa o seguinte, você quer fazer alguma coisa? Faça enquanto você está com vida. Quer dizer que ama a esposa? Quer dizer que ama os filhos? Quer dar um buquê de flor para a esposa? Tem que ser agora. Não adianta você levar o buquê de flor, a coroa de flores, lá na hora do funeral, colocando em cima do caixão dela. Ela não vai sentir, ela não vai ter emoção, não vai poder agradecer a você. Então, nós temos que fazer as coisas enquanto nós estamos com vida. Porque para a sepultura, para onde eu e você vamos, quando eu e você estivermos mortos, lá, infelizmente, não podemos fazer mais nada. Não somente não podemos fazer mais nada, como não podemos sentir, não podemos respirar, nada disso. Acabou. Você nem recebe e nem faz. É por isso, meu amigo, que o momento de aceitar a Jesus é agora. O momento de entregar o coração para Cristo é agora. Será que os mortos louvam a Deus? Vocês já ouviram alguma vez, até pessoas que são crentes, falarem assim, olha, a irmã fulana morreu. Ai, mas ela morreu, o corpo dela está ali, mas a irmã está lá na glória, ela está louvando a Deus lá em cima, que Deus a receba, ela louva a Deus lá em cima. Isso é verdade ou não? Os mortos podem louvar ao Senhor? Veja o que diz o Salmo 146, versículo 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto o quê? Eu viver. Você quer cantar louvores a Deus? Quer escutar um hino? Quer se emocionar? Quer derramar lágrimas diante da presença de Deus? Quer ter um coração quebrantado? Faça agora, enquanto você tem vida. Enquanto você tem vida. Você quer ler a Bíblia, quer pregar o Evangelho, quer ser diferente no mundo em que todos querem ser iguais? Esse é o momento.
enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você tem força, energia, inteligência. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Veja o que diz o Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os que louvam a Deus são os que estão vivos. Os mortos, infelizmente, não podem louvar a Deus. Acabou. Enquanto tiver vida, tudo você pode fazer. Pode ter teus pecados perdoados, você pode ter o teu coração lavado no sangue do Cordeiro, você pode criar os teus filhos na administração do Senhor, você pode ser exortado todos os dias pela palavra de Deus, elevar um hino a Deus. Depois que morre, infelizmente, você não pode fazer mais nada. Acabou para você e acabou para mim. A palavra de Deus diz que nós levamos as nossas obras para a sepultura. Ah, meu amigo, minha amiga, veja o que diz mais o Salmo 6, verso 5. Salmo capítulo 6, versículo 5. Pois na morte, escute bem, na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Acabou, infelizmente. Infelizmente, acabou. Agora, será que os mortos têm esperança? Qual é a esperança que norteia a palavra de Deus quando se trata desse assunto? Você sabe, né? A morte é consequência do pecado. Não era plano de Deus a morte para você e nem para mim. Mas, infelizmente, o pecado nos trouxe essa consequência terrível, devastadora, que machuca o coração, que quebra a alma. Talvez eu possa estar falando para alguém que perdeu alguém. Você perdeu seu pai, não é verdade? Seu pai já descansa? Sua mãe já descansa? Um irmão, um amigo, um parente? Talvez eu possa estar pregando nesse momento para alguém que está de luto agora. Você está de luto. O coração dói, não é verdade? O coração aperta. A saudade bate. Meu amigo, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, na palavra de Deus existe esperança para as pessoas que morreram. A morte não é o fim de tudo. Jesus venceu na cruz do Calvário e não só venceu pelos nossos pecados, mas venceu também para vencer a morte. Há um texto da palavra de Deus que vai trazer esperança para o seu coração. Ele vai confortar a sua alma. Você que perdeu alguma pessoa querida. Como é difícil, não é verdade? Nós enterrarmos alguém tão querido. Um pai enterrar um filho enterrar o pai, uma mãe enterrar sua filha, um neto enterrar o seu avô, o avô enterrar o neto. Isso é horrível. Mas a palavra de Deus nos traz esperança. É por isso que o nome dessa série é Uma Voz de Esperança. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem, meu amigo, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, minha amiga, para a ressurreição do juízo. Chegará um dia em que os mortos ouvirão a voz de Jesus Cristo. Mas há algo muito interessante que eu preciso conversar com vocês nesse momento final do nosso estudo. Assim como a pessoa morreu, assim ela vai ressuscitar. É importante você saber disso. Assim como ela morreu, vai ressuscitar. Um exemplo, se ela morreu com raiva, ressuscitará com raiva. Se ela morreu em paz, ressuscitará em paz. Se morreu sem Cristo, ressuscitará sem Cristo. Se morreu com Cristo, ressuscitará com Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus, quando voltar, vai trazer a recompensa aos que estão no pó da terra. Os que tiverem feito bem, disse o Evangelho, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. É por isso que a morte não é o fim de todas as coisas. Existe esperança. A palavra de Deus diz no mesmo livro de João, no capítulo 11, verso 25, disse-lhe Jesus:
Eu sou, olha que coisa linda, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, fale comigo, ainda que morra, viverá. Foi isso que Jesus escreveu. Essa é a promessa de Jesus para todos nós. Eu e você não sabemos quando vamos morrer, mas se um dia nós viermos morrer antes da volta de Jesus, possamos orar para que a gente possa morrer a morte do justo, porque o justo, ainda que morra, viverá. A ressurreição, a esperança para os mortos está nas mãos de Jesus. É por isso, meu amigo, que nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, admoestando você, para que você o aceite, para que você o sirva, para que você entregue a sua vida a Deus, porque existe esperança para aqueles que estão com Jesus, ainda que ele venha morrer. Jesus falou dos muitos eu sou que Jesus falou, um deles foi eu sou a ressurreição e a vida. Você perdeu um parente, perdeu alguém muito chegado, esse alguém servia a Deus, morreu com Jesus, prepare-se, porque na volta de Jesus será um grande encontro. Não somente será o grande arrebatamento, mas será um grande encontro das pessoas que morreram com Cristo, com as pessoas que estão vivas, salvas com Cristo. Você imaginou? O Senhor vai trazer de volta a mãe para o filho, o Senhor vai trazer de volta os filhos para os pais, o Senhor vai trazer de volta o amigo para o amigo, Ele vai trazer de volta a esposa para o esposo. Olha que coisa linda! Essa é a esperança que norteia o assunto do estado do homem na morte. Você quer orar comigo nessa oportunidade, dizendo para Deus: Senhor, nós não sabemos eu não sei quando eu vou morrer, mas por favor, se eu vier a morrer antes da tua volta, que eu possa morrer a morte do justo, porque o justo, ainda que morra, viverá. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse assunto. O assunto começa nos assustando, mas ele termina com muita esperança. Nós aguardamos a volta de Jesus e é isso que aqueles que morreram com Jesus estão aguardando. Por favor, quando o Senhor voltar, o Senhor vai chamar o Pedro, vai chamar a Joana, vai chamar o Bartolomeu, vai chamar o Mateus, vai chamar o André, todos aqueles de épocas atrás, de gerações após gerações. O Senhor vai chamar do túmulo e quando os teus filhos ouvirem a tua voz, eles vão levantar para nunca mais passarem pela morte. Por favor, Senhor, enche-nos dessa esperança. Se nesse momento tem alguém muito triste com a perda de um ente querido, Espírito Santo de Deus, conforta esse coração com a palavra da ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Nos veremos no próximo estudo. Que bom que você ficou até aqui. Nós temos um lindo presente para você e ele pode chegar aí na sua casa. Quer saber como? É muito fácil. Na descrição desse vídeo existe um link para preencher um formulário. Você só precisa preencher o seu nome, telefone e endereço. Pronto, o presente chegará na sua casa. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar esse canal. Afinal, compartilhar este canal é levar esperança. Que Deus te abençoe!